Muito boa noite. Está no ar mais uma edição do programa Respect da Arauc Media Group, que eu, na Quarentena da Bola, tenho o enorme privilégio de partilhar também esta transmissão. O habitual painel também presente, gente boa, que eu gosto muito, grandes amigos, que dispensam, volto a dizer o que disse no último programa, grandes apresentações. Jerry Silva, Francisco Jaló, bem-vindos também, boa noite. Vamos boa então noite. Para mais uma edição do Respect. Boa noite, Remo. Boa noite. Boa noite, Jerry, também. Boa noite, Remo. Boa noite, Francisco. Exatamente. Boa noite aos dois. Obrigado. Boa noite a toda a gente que já está aí desse lado a acompanhar-nos. Um convidado, dizia eu, que também ele, pelo seu percurso, pela subida a pulso, personifica exatamente isto, o respeito que os treinadores portugueses vão granjeando por esse mundo fora, e ele é um intérprete enorme desse respeito. Mas, como é também nossa tradição, deixamos a apresentação do convidado com o Jerry Silva. Nampula, 5 de março de 1973, viu nascer o homem que, depois de um percurso como jogador, abraçaria a carreira de treinador no escalão júnior do Estrela da Amadora. Seguiram-se 1º de dezembro, Odivelas, Pinhal Novense, Aves, Passos de Ferreira, Porto, Braga, Donetsk e Roma, confirmando uma carreira conquistada a pulso em constante e consolidado crescendo. Porém, quiçá tão importante quanto os troféus alcançados, a conquista passense deixou marcas indeléveis. Quando olho para o túnel do estádio de Coimbra e vejo o professor José Neto a correr de braços abertos na minha direção, corri rapidamente até ele, onde nos envolvemos num caloroso e vitorioso abraço. Era o epílogo de uma linda história que escrevemos juntos e jamais esquecerei. O 3º lugar conquistado e o acesso à Liga dos Campeões era algo inimaginável e por isso ficará marcado para sempre como um trabalho em conjunto de grande dedicação, emoção e competência. Dixit. Em Donetsk, por entre 7 títulos, 3 campeonatos, 3 taças e uma supertaça, a espetacularidade do jogo da sua equipa permitiu-lhe um reconhecimento. De Fonseca Style. Uma frase simbólica para caracterizar a sua ideia perfeitamente definida para abordar o embate. Gostamos de subjugar o adversário ao nosso jogo. Da Ucrânia para a Itália, um pequeno passo, tão pequeno como um gigante. E, se dúvidas houvera, Francesco Totti, um ícone do universo giallo-rosso, dissipa-as. Ele é muito bom, não só como treinador, mas também como pessoa. É um treinador ofensivo e não tem medo de nada. Pois, acrescentamos, um guerreiro que não prescinde da camisa branca, cor da paz. Paulo Fonseca já está connosco. Boa noite. Bem-vindo. Olá, boa noite, Paulo. Boa noite a todos e obrigado pelas palavras elogiosas do Jerry Silva. É um prazer para mim estar aqui convosco a partilhar um pouco daquilo que é as minhas vivências. Muito bem, aproveitar por esta oportunidade para dizer a quem nos segue desse lado, e são cada vez mais, e obrigado por isso. Deixem os vossos comentários, deixem as vossas questões também. Nós, ao longo do programa, tentaremos também levá-las até ao Paulo Fonseca. É um privilégio enorme para todos nós partilhar este momento com o que é, sem dúvida, um dos melhores treinadores portugueses, e ser um dos melhores portugueses, para mim, é ser um dos melhores do mundo. Não existam dúvidas sobre isso.
Francisco Chaló, passo-lhe a bola para a primeira questão ao Paulo Fonseca. Claro, Paulo, antes de mais bem-vindo e obrigado pela tua participação aqui connosco, é sempre um prazer falar contigo. Eu disse-te em off e digo agora publicamente, nós através da ANTF tivemos acesso no processo curricular e dos créditos, houve vários treinadores. Eu disse-te isso em off e tenho que lhe dizer publicamente. Para mim, na verdade, tiveste uma intervenção brilhante, do ponto de vista também humano, que acho que é uma grandeza, da qual eu, na verdade, gosto de dizer e, no fundo, de comungar e testemunhar, para além daquilo que é toda a tua vivência a nível do futebol e de um pensamento com uma humildade extraordinária. E eu gosto, não foi toda a gente que conseguiu ouvir, apesar de ter muita gente, só foram treinadores, mas acho que nós falamos para as pessoas do futebol, porque gostamos de partilhar as ideias com as pessoas do futebol que gostam do futebol. E a primeira pergunta que, se me permite, que eu te possa fazer é o seguinte: Paulo, onde é que tu te sentiste melhor até agora? Dentro daquilo que é o contexto do futebol português, do futebol internacional, onde é que tu te sentiste melhor? E se por um lado também, entroncando na mesma questão, a evolução para ti tem sido uma evolução do contexto ou tem sido uma evolução também a nível daquilo que vais vivenciando ao longo do tempo? Bem, eu tenho-me sentido sempre bem em todos os lugares onde tenho passado, mesmo naqueles onde não tive tanto sucesso. E tirando à parte os resultados, tenho sempre criado excelentes relações com as pessoas que trabalham comigo, dirigentes, jogadores, e isso é o mais importante. Não houve nenhum clube onde eu não me tivesse sentido bem, não houve nenhum clube que eu tivesse deixado e não tenha já tido saudades. Não houve nenhum clube onde Ora, aqui um problema momentâneo, certamente, com a ligação da internet do Paulo. Acontece quando estamos a fazer os programas em direto, é perfeitamente natural. Vamos aguardar aqui só um pouco. Estava o Paulo a responder à questão do Francisco Chaló, que tem a ver onde foste mais feliz, não é? O contexto que lhe trouxe mais felicidade. Vamos só aguardar aqui um pouco. Vamos ver se o Paulo Fonseca, Remo, vamos ver se o Paulo Fonseca não foi buscar a capa para surgir com uma espada de tesouro e nos surpreende neste momento. Ele já disse que da próxima vez para surpreender vai ser de bateria, hein? Não sei se muito bem. Ele diz que o presidente do Shakhtar lhe deu uma bateria e que ele está a aprender e que se for para surpreender os jornalistas da próxima vez vai tentar tocar uma música do YouTube à bateria, portanto... Não, aliás, eu também ia aproveitar para lhe fazer a pergunta já foi de Zorro, agora quando é que vai ser de Imperador, não é? Não sei se já está. Já cá está. Sim, em Roma ser romano, não é? Por isso. Sim. Em Roma ser romano. Portanto, agora a seguir ao Zorro vem o Imperador, de certeza. Estava eu a dizer, tenho sido feliz em todo o lado. Primeiro porque tenho criado sempre excelentes relações com as pessoas, e depois quem é apaixonado pela sua profissão, quem vive isto de uma forma apaixonada como eu vivo, é mais fácil ser feliz. Obviamente que os resultados ajudam muito neste contexto de felicidade, mas eu valorizo muito mais aquilo que tem sido as relações que tenho construído com as pessoas. A minha evolução tem sido uma evolução natural. Eu tenho um percurso por onde passei em quase todos os escalões, e orgulho-me disso. Acho que para aquilo que sou hoje, aquilo que foi as minhas vivências nos escalões inferiores, foram determinantes, e a evolução obviamente também depende muito do contexto.
E obviamente que eu não sou o treinador que era quando iniciei, eu não sou o treinador que era o ano passado, nós estamos em constante evolução. E devo dizer que, principalmente a nível tático, este ano e meio em Itália tem sido de uma aprendizagem enorme. Não sei, Francisco, se quer acrescentar mais alguma coisa nesta primeira fase. Eu já agora ia na verdade aproveitar, passando depois a bola um pouco para toda a gente. Mas, Paulo, é uma satisfação enorme falares nesse capítulo de Itália. E eu lembro-me que tu partilhaste connosco, treinadores, algo que também era importante e eu que gostaria de levar a mais gente essa ideia. Tu disseste uma coisa brilhante para mim, foi que tu não compreendias a maneira de jogar de Mourinho em Itália. Só depois de estar em Itália é que percebeste como é que se tinha que jogar em Itália, não é? Isto contextualizando, na verdade já percebi que a panóplia tática e a complexidade tática em Itália é verdadeiramente mais sofisticada que nos outros lados? Eu posso dizer que só vivenciando, porque nós temos uma imagem do futebol italiano como um futebol muito tático e, na verdade, é muito tático, muito estratégico. Cada jogo é uma história diferente, as equipas mudam consoante os jogos, mudam durante os jogos, mudam não só os sistemas como as suas intenções. São equipas, do ponto de vista defensivo, muito bem organizadas. É realmente um desafio enorme cada jogo aqui no campeonato italiano. E eu hoje, estando aqui inserido no campeonato, como eu disse, eu começo a entender aquilo que era a forma de jogar do Inter, a predisposição que existe dos jogadores para o momento defensivo, a predisposição dos jogadores para este trabalho tático, para este rigor em termos defensivos, e isso ajuda-me a compreender aquilo que era a equipa do Mourinho no Inter, e ajuda-me a compreender como é que ele ganhou aqui também. Eu acho que isso é importante. Lá está, há coisas, isto eu penso que faz parte da nossa evolução, vão mudando consoante os contextos. Para vos dar um exemplo, eu sempre fui um obcecado pela posse de bola, pelo domínio do jogo com bola. Hoje vejo-me aqui em Itália a passar esse momento do jogo, a passar a posse para um plano secundário. Posso dizer, por exemplo, o momento de transição ofensiva é um momento em que eu valorizo muito aqui, que é fundamental aqui. Portanto, nós vamos mudando, nós vamos nos adaptando, e eu acho que é importante perceber que se nós por vezes ficamos fechados naquilo que são as nossas ideias, é difícil adaptarmos a contextos tão complexos como este aqui de Itália. É um poder adaptativo. Amigo Jair Silva, passo-lhe a bola. Queria receber a bola. Boa noite, Paulo Fonseca, mais uma vez muito obrigado pela sua presença. Eu queria precisamente aproveitar este contexto para lhe colocar uma questão que tem relação com o seguinte: quando chegou a Roma, na sua apresentação, uma das primeiras entrevistas que deu na Tribuna Expresso, disse algo como isto: só ganhar não me satisfaz, quero empolgar os adeptos. E a questão é esta: como é que num campeonato tão tático, e o tático não é tão visível, ou é pouco visível ao espectador comum, como é que conciliamos esta taticidade, este aspecto tático, e o campeonato italiano é considerado o mais tático do mundo, com, ao mesmo tempo, ser tático, com esse rigor e com essa dimensão toda, e ao mesmo tempo conseguirem empolgar
os espectadores e tornar o espetáculo, salvo o pleonasmo, espetacular. O que é que se concilia? Eu ainda não sei se empolguei os espectadores. nós acho que só empolgamos verdadeiramente quando ganhamos alguma coisa. Mas as coisas estão a correr bem. Eu acho que há coisas das quais não abdicamos. E isto num campeonato destes, continuar a persistir em ser ofensivo, acho que é fundamental. Eu ligo pouco àquilo que se escreve, mas esta semana mandaram-me um artigo em que dizia que eu tinha sido nos primeiros 60 jogos como treinador, o treinador mais ofensivo da Roma nos últimos 90 anos. Bateste esse recorde. Em 60 jogos fizemos 120 golos. Isto foi um recorde batido de há 90 anos. Eu acho que isto é também entusiasmante, ter uma equipa ofensiva, uma equipa que faz gols, uma equipa que cria. Nós o ano passado, por exemplo, fizemos um estudo, fomos a segunda equipa, só atrás da Atalanta, que fez um campeonato fantástico. A equipa que mais chances de gol que criou, a equipa com mais possibilidades de fazer gol, a segunda equipa atrás sempre do Atalanta. E eu acho que isto também é uma marca que no fundo nos caracteriza, queremos ser audazes, queremos ser corajosos, aliando isso àquilo que é o aspecto tático. E quando eu falo que o futebol italiano é muito tático, não tem obrigatoriamente a ver com o facto de serem rigorosos defensivos ou o facto de serem defensivos. Porque para vos dizer o seguinte, também fiz um estudo. Deixamos de ouvir. Deixamos de ouvir. Agora sim. Ok. Nós temos uma imagem do futebol italiano, se calhar um bocadinho errada. Quando falamos que o futebol italiano é um futebol muito tático, associamos imediatamente ao facto de ser um futebol muito defensivo. Na realidade, as equipas são muito fortes defensivamente, muito bem trabalhadas as equipas, mas para vos dizer que antes do lockdown, ou quando iniciámos o lockdown, eu estava aqui em casa e acabei por fazer um estudo e verifiquei que o campeonato italiano era, à semelhança do campeonato alemão e inglês, o campeonato mais concretizador naquele momento. E, por exemplo, nestas primeiras jornadas, não sei precisar ao certo se somos o campeonato dos 5 mais importantes, mais concretizador, mas se não somos, andamos lá perto. Tem havido uma quantidade enorme de golos no campeonato italiano. Agora, este rigor defensivo não está diretamente associado ao facto de as equipas defenderem todas baixas. Para vos dizer, por exemplo, um aspecto muito importante, o momento de preparação para a perda da bola aqui é um momento importantíssimo, o momento de transição defensiva é um momento importantíssimo. E isso não implica que nós sejamos uma equipa que defendamos sempre muito, muito baixo. Eu acho que podemos associar uma coisa à outra, e eu não abdico de ter intenções maioritariamente ofensivas no jogo. Paulo, e eu dentro desse contexto, claro que sim. Deste contexto, eu gostaria, porque confesso, enquanto espectador e também tendo gosto pelo treino, confesso que estou curioso, muito curioso, porque os treinos normalmente são à porta fechada e os jogos não são à porta fechada, mas não vê quem quer, mas só
pode, e eu gostava de desafiar o Paulo Fonseca, se não fosse abuso, a partilhar connosco duas ideias. Uma delas tem a ver com o seguinte: que modelo de jogo preconiza, e do ponto de vista também daquilo que é o processo de treino, que metodologia de treino promove durante a semana para conseguir esse tal jogo em que ganhar não chega? É difícil definir aquilo que é o nosso modelo de jogo. Obviamente, concordo plenamente contigo. Concordo. Obviamente que está sempre em constante evolução aquilo que é a nossa criação, aquilo que é a nossa forma de jogar, está sempre em criação. Eu não posso dizer que cheguei aqui à Roma e idealizei um modelo de jogo. Foi preciso perceber. Vamos então aguardar pelo regresso. Nós não vamos fazer, Rémor, nós não vamos fazer publicidade nenhuma, eu e o Jerry não vamos fazer publicidade nenhuma a nenhuma operadora de internet italiana, porque Não, as coisas estão difíceis, não é? Mas porque nota-se que de vez em quando... Peço desculpa, a minha internet por vezes... Não há algumas partidas, mas agora estamos a ouvi-lo bem, Mas estava eu a dizer, é difícil dizer o que é que eu idealizei como modelo de jogo quando cheguei aqui a Roma. Era preciso perceber o campeonato, era preciso perceber os jogadores que tínhamos, era preciso perceber os adversários, e aquilo que eu posso dizer é que, e confessar isto de uma forma aberta, se calhar aquilo que estava na minha cabeça na altura está muito distante daquilo que nós somos hoje. Eu acho que hoje... Eu acho que é preciso uma coragem para... É isso que eu admiro, e é isso que... Desculpa interromper-te, Paulo, mas é isso que eu admiro, que as pessoas às vezes pintam um quadro de uma determinada maneira, e só quem é que está no terreno com esta ligeireza aparente, não é? É que isto é que é importante as pessoas saberem, porque isto é fundamental. Isto é que é falar daquilo que se passa verdadeiramente, não é? Sem aquele tal sentido académico que muitas vezes as pessoas querem dar. É verdade, isto às vezes, e eu também já o fiz. Eu, quando comecei como treinador, idealizei o meu modelo de jogo no papel. E então eu tinha umas folhas giras e tal, em que estava lá tudo idealizado. Mas a prática, a realidade é bem diferente, e nós não temos que ter nenhum problema em mudar, em nos adaptarmos. E era aquilo que eu estava a dizer. Se eu for pensar aquilo que idealizei quando cheguei aqui e aquilo que sou hoje como equipa, existe uma diferença enorme. Isto tem a ver com as nossas vivências, com aquilo que temos vivido no campeonato, aquilo que temos aprendendo, aquilo que temos... Aquilo que temos aprendido sobre as outras equipas, aquilo que percebemos, no fundo, que nos dá vantagens neste campeonato, que se calhar é diferente daquilo que nos pode dar vantagens no outro campeonato, aquilo que nós pensamos que a defender resulta noutro campeonato e que se calhar aqui é diferente. Só para vos dar um grande exemplo, eu costumo dizer sempre isto: não existem ideias perfeitas, existem ideias ou que resultam ou que não resultam. E é engraçado que eu cheguei aqui em Itália e eu já tinha visto alguma coisa, mas constatei um facto, que é: nós em Portugal, e somos formados assim, esta questão, um bocadinho da periodização tática, também pela qual eu também fui... Formatados, se calhar não é bem formados, é formatados. Sim, eu também fui influenciado, e nós em Portugal somos radicalmente contra o homem a homem. O homem a homem. E eu sou um dos que não defendo essa forma de defender. E eu chego aqui à Itália
tenho uma equipa que o faz e faz bem. E faz bem. E nós devemos condenar isto? Eu acho que não. É a ideia do treinador, resulta, trabalha bem, resulta, tem excelentes resultados, e porquê nós condenarmos quem joga homem a homem? Mas não é só, o Hellas Verona é outra equipa que também o faz bem e tem ótimos resultados. Se me perguntarem, é aquilo que eu quero para a minha equipa? Não é aquilo que eu defendo, não é aquilo em que eu acredito. Mas aqueles que acreditam, eu acho que devem ir em frente, porque há equipas que têm resultados dessa forma. E mais, eu já dou por mim, em momentos do jogo, em assumir um homem a homem. Há tantos momentos do jogo em que eu, agora jogando, por exemplo, com 3 centrais, assumo um homem a homem cá atrás. É por isto que eu digo que nós cada vez menos devemos olhar para aquilo em que acreditamos, mas também olhar para aquilo que nós podemos evoluir. E estar abertos sempre a essa mudança. Paulo, então a perguntar e pegar nesta sequência que estamos a falar, para meter aqui às pessoas que nos estão a acompanhar, que eu mais à frente já tentarei colocar algumas questões, algumas muito interessantes, algumas até entretanto bateram exatamente naquilo que o Jé estava a perguntar ao Paulo. Paulo, as vivências estão quase sempre associadas àquilo depois que é a ideia de jogo de um treinador. Eu, quando tive o privilégio de ter o Nuno Campos, seu braço direito e às vezes esquerdo, na quarentena da bola, ele contava quando vieram e arriscaram tudo para deixar o vosso conforto, até milhares de euros de rendimento fixo, para vir para as aves, em que o Paulo até teve que dividir, e quero ressalvar isto, o seu salário no Nuno, arriscaram tudo. Portanto, arriscaram tudo, mas tinham uma crença enorme. Ele depois até vai buscar também, depois é que vocês deram 2 passos atrás de grande risco, que a gente não faria, porque tinham uma crença enorme naquilo que estavam a fazer. Isto tudo para chegar aonde? Esta ideia de jogo arrojada, ofensiva, tem a ver com estas vivências, este risco assumido sempre à procura de algo que vocês sentiam que era o caminho? Sim, nós sempre acreditamos que o nosso sonho quando começámos era chegar à primeira Liga Portuguesa. Acabámos por consegui-lo de uma forma rápida, e eu acho que não foi tanto pelos resultados, eu acho que foi pela nossa forma de jogar. Acho que nós fomos, digamos assim, corajosos nesse momento. Também porque acreditávamos naquilo e continuamos a acreditar. Obviamente que os resultados são o que mais importa, o que nos diferencia, mas também aquilo que apresentamos como equipa, aquilo que são as nossas intenções, a nossa forma de pensar, a nossa forma de jogar, de interpretar o jogo. Eu acho que isso digamos assim, algo que sempre foi visível nas nossas equipas e algo que nos ajudou a promover também, não só os resultados, mas eu desde o primeiro dia que me lembro, em que iniciámos, eu e o Nuno, nós sempre tivemos essa intenção de sermos uma equipa dominadora. Nós sofremos muito sempre ao longo dos anos quando a nossa equipa não tinha a bola. Nós ganhávamos jogos e íamos para casa insatisfeitos porque não tínhamos a bola, porque não dominávamos. Isto foi sempre uma luta nossa, do queremos ganhar, mas queremos ganhar de uma forma convincente. E isso acompanha-nos até hoje.
Paulo, é justo dizer que naquela evolução que fala no início, disse logo, eu não sou o mesmo treinador que era há um ano atrás. Nessa evolução está a forma como olha para a estratégia e aquela questão de dizer que era muito fiel a um sistema, mas agora até tem a equipa preparada para vários sistemas para poder ter uma intervenção estratégica maior durante o jogo. Sim, o jogo, principalmente aqui em Itália, é muito estratégico. Muito estratégico. E eu preparo do ponto de vista estratégico todos os jogos de uma forma, digamos assim, que não nos distancia muito daquilo que somos, mas tentamos sempre surpreender o adversário em função também da forma como eles jogam. É desligar as nets, por favor. Como? Estão a ouvir? Sim. Estamos a ouvir bem. Perfeito. Estamos a ouvir. Estava a dizer, o jogo é muito estratégico aqui. Para vos dizer que por exemplo, uma das equipas que eu mais admiro aqui em Itália, e se tiverem essa oportunidade de espreitar essa equipa, acho que vão gostar, que é o Sassuolo. Tem um treinador muito corajoso, apesar de não ter um plantel ao nível das outras equipas, tem uma forma de jogar muito característica. E para vos dizer o quê? Não dando o meu exemplo, dando o exemplo de outro treinador. Podemos assistir a um jogo em que ele joga com os alas abertos, podemos assistir a um jogo em que ele joga com os alas por dentro, podemos assistir a um jogo em que por exemplo, joga com um dos laterais bloqueado, joga o outro projetado. No outro jogo já joga com 3 centrais, já joga com 2 avançados. Eu acho que o futuro passa um pouco por aí, não fugindo àquilo que são as nossas ideias gerais, poder mudar para surpreender, poder mudar algo que não mude aquilo que são as nossas principais intenções e consiga surpreender o adversário. Acho que o futuro está aí. Nós hoje conhecemos as outras equipas tão bem, temos acesso a tudo, a todas as ferramentas que nos dão a possibilidade de conhecer as outras equipas. Se nós não criamos algo diferente, se nós não criamos do ponto de vista estratégico algo que possa surpreender o adversário, acho que é mais difícil. Eu, quando olho para um jogo, quando olho para um adversário, lá está, sem fugir àquilo que são as nossas principais intenções, àquilo que são os nossos principais princípios. Eu estou sempre à procura de fazer algo que possa surpreender o adversário. Isso tem muito a ver com a estratégia do jogo. Francisco, força. Ok. Eu gostaria, eu já disse isto e é verdade, eu gosto de ouvir Paulo porque eu acho que falas uma linguagem que é a linguagem da realidade e não da ficção. E esta linguagem da ficção no futebol traduz-se naquilo que é muito lirismo na abordagem das coisas. E portanto, indireto um pouco à minha questão, e corroborando um pouco as tuas palavras, eu ia mais longe também, e ia colocar-te esta questão fundamental. Obviamente que os princípios têm que estar subjacentes ao nosso jogo. Há princípios que nós não abdicamos, independentemente daquilo que é o método e depois é a própria estratégia na organização. Teste, por exemplo, alguns exemplos. E eu gostaria de te perguntar verdadeiramente se um dos problemas que se colocam agora ao treinador atual, ou treinador que quer ser atual, se é verdadeiramente ter uma capacidade adaptativa entre aquilo que é a sua própria filosofia e aquilo que a própria competição exige.
Caso contrário, pode ser efetivamente um castrado, um treinador castrado e não ter uma capacidade, no fundo, não é de improviso, porque nada poderá ser feito de improviso, mas que será um treinador previsível dentro de uma determinada filosofia. E vou novamente acrescentar mais uma questão, por exemplo, no nosso futebol português, na Primeira Liga, nós sabemos, aumentou exponencialmente. Será que isto também é levar ao exagero alguma Estamos com problemas, não são? Eu não estou... Não está, não. Está. Ficámos com problemas no som do Francisco. Até pensei que era eu que não estava a ouvir bem. O som do Francisco não está bom, mas acho que. Não está bom, não. Parece que o Francisco fez aquele exercício de engolir um bocadinho dela e de um balão, mas foi o que aconteceu. Mas o Paulo percebeu a pergunta, acho eu, do Francisco. Sim, claramente. Não percebi a última parte, mas obviamente que treinar em Itália não é a mesma coisa que treinar no Shakhtar. Os contextos não são os mesmos. E se alguém acredita que podemos ser os mesmos, construir uma equipa exatamente igual em dois países, isso é impensável. É impensável. Eu acho que esta capacidade de adaptação e perceber que treinar no futebol português é completamente diferente de treinar no futebol ucraniano, e treinar no futebol ucraniano é completamente diferente de treinar no futebol italiano. Eu acho que é importante. Eu acho que é fundamental. É fundamental. Eu acho que cada vez mais, se nós vivemos enclausurados naquilo que são as nossas, só naquilo que são as nossas ideias, corremos o risco de não ter sucesso. Se nós não estamos abertos a perceber em que contextos é que nós devemos trabalhar, devemos perceber que as coisas são diferentes, corremos o risco de não ter sucesso. E eu acho que isso é fundamental. Acho que não há ninguém que tenha sucesso pensando que pode copiar, digamos assim, ou pode transportar, por exemplo, de um país para o outro exatamente aquilo que são as mesmas ideias, os mesmos princípios, porque eu não acredito muito que essa pessoa possa ter sucesso. Por falar em sucesso, Paulo Fonseca, por falar em sucesso, algo é uma palavra que lhe vai sendo felizmente comum no seu percurso, mas aproveitando também aqui uma entrevista que deu no ano passado, o Paulo Fonseca dizia que a receita para o sucesso na Roma era não termos mentalidade de estrela. Aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte: além da vertente mental e de algumas questões que já aqui falamos, que outras competências é que lhe parecem decisivas para este sucesso, para termos aqui uma receita verdadeiramente diferenciadora? As questões da liderança são primordiais hoje no sucesso de um treinador. Diria, se calhar, mais até do que noutras áreas. Há uma coisa que eu hoje, estes dias estava a pensar. Eu acho que aquilo que diferencia, no fundo, os treinadores são questões de detalhe. São questões de detalhe. E hoje, cada vez, há menos tempo para treinar o detalhe. Há tempo para treinar as generalidades. Repare, numa semana em que jogamos três vezes por semana, esta questão é pertinente,
faz-me pensar que nós hoje temos cada vez menos tempo para treinar. Lá está, vem outra vez aquela questão estratégica do jogo. Nós, num dia, preparamos a estratégia para o jogo, poderá não ser suficiente, e cada vez dou por mim a pensar que esta questão da liderança, esta questão da forma como influenciar, como motivar as pessoas que trabalham connosco, é cada vez mais importante. O facto de nós não termos tempo sequer para digerir derrotas ou festejar vitórias. Repare no que é jogar à quinta-feira e ter uma derrota, e passado 2 dias ter outra vez um jogo difícil. Gerir estes momentos é cada vez mais difícil. Por outro lado, o jogador hoje em dia está diferente. O jogador é cada vez mais difícil de gerir, e a este nível cada vez mais difícil é para os treinadores. Portanto, a capacidade de intervenção, a capacidade de liderança é cada vez mais importante na construção de uma carreira de sucesso de um treinador. Eu acho que hoje em dia quem julgar que, do ponto de vista tático, estratégico, técnico, do ponto de vista do treino, é muito forte, e negligenciar as outras questões, como a capacidade de liderança, é capaz de não atingir sucesso. Relativamente à questão da liderança, Paulo Fonseca, a liderança e a comunicação andam sempre de mãos dadas. E aquilo que eu pergunto é, dentro deste contexto de liderança, como é que perspectiva o treino da comunicação e se admite ser treinado nessa comunicação e também na mentorização? Numa perspectiva de mentorização, como é que perspectiva isto de molde a podermos conceber um treinador cada vez mais competente, mais capaz e apto a responder a estes desafios de um futebol em constante mutação? Não, eu acredito que no futuro os treinadores se vão abrir mais a esse tipo de ajuda, a esse tipo de trabalho. Se é que eu entendi bem a pergunta. Existem muitos países em que os treinadores já têm esse auxílio. Eu acho que o futuro vai passar por aí. A questão da comunicação é uma questão muito, muito importante. Eu, quando falo em comunicação, não falo naquilo que é a nossa relação com a comunicação social. Falo, na comunicação interna e não externa. Claro, a comunicação interna. E eu acho que há espaço para nós sermos ajudados nessas áreas, porque hoje em dia é muito importante. Vocês aí na apresentação falaram no professor Janete, que foi uma pessoa com a qual eu trabalhei, que me ajudou muito no Passos Já esteve aqui connosco também, Paulo. Já esteve aqui connosco. O último convidado. É uma pessoa pelo qual eu tenho grande carinho e que me ajudou imenso quando eu estive no Passos Ferreira. E eu acho que o espaço de intervenção destes profissionais vai se abrir nas equipas técnicas, principalmente nas equipas técnicas e no futebol. Bem, eu queria ainda aproveitar, sem monopólio, e uma vez que estamos aqui também para não nos desviarmos da vertente do jogo, e estamos a falar de sucesso,
e um dos aspectos que me parecem essenciais para o sucesso do jogo e do espetáculo tem a ver com o tempo útil de jogo. E nós assistimos, em grande parte dos campeonatos e dos jogos, cada vez a menos tempo útil de jogo. Aquilo que eu lhe perguntava, Paulo Fonseca, é se, primeiro, se concorda com este contratempo, que é a diminuição do tempo útil de jogo, e na sua perspectiva, como é que seria possível combater, que medidas é que poderiam ser tomadas para combatermos este problema, que é um problema verdadeiro, sobretudo para quem quer jogar, não é? Para quem quer conquistar, para quem quer, quem quer empolgar os adeptos e sentir o jogo na sua verdadeira essência. Quanto mais tempo útil de jogo, melhor. É engraçado que está-me aqui a colocar uma questão para a qual eu ainda não tinha pensado aqui em Itália. Ainda não tinha dado por ela. Isto é positivo. É que eu aqui ainda não parei com esse problema. Equipas a perderem tempo. E eu acho, não tenho esse estudo, porque lá está, ainda não tinha dado por ela. Mas é bom sinal também. É bom sinal. Eu acho que aqui o tempo de jogo deve ser altíssimo comparado com outros países. Eu acho que tem a ver muito com uma questão cultural. Em Inglaterra não se vê isso, penso na Alemanha também não se vê, aqui em Itália não se vê isso. Poderá haver pontualmente uma outra situação, mas não existe esta mentalidade até nos próprios jogadores aqui em Itália. E como eu disse, essa era uma situação, um problema que não se coloca, porque eu ainda nem sequer tinha pensado nele, e é uma coisa à qual eu não assisto aqui em Itália. Portanto, aqui o tempo útil de jogo acredito que seja alto, se compararmos, por exemplo, com o tempo de jogo em Portugal. Como é que nós podemos combater isso? Eu acho que nós, treinadores, temos um papel fundamental nisso, Já disse que isto é uma questão cultural, e eu acho passa muito por aquilo que nós transmitimos às nossas equipas. Lá está. Todos nós gostamos de ganhar, mas cada vez mais temos que pensar que não é só ganhar. Nós somos responsáveis por produzir um espetáculo que apaixona as outras pessoas. Não podemos de maneira alguma ser os principais obstrutores do bom espetáculo. Eu acho que isto é uma questão muito, muito cultural. Claramente. Francisco, força. Há pouco o Paulo respondeu à questão que estava a lançar. Eu percebi que, não sei se me ouviram lá há pouco, se certeza que não me ouviram, peço desculpa que ouviram a pergunta? Ouviram a pergunta, sim. E o Paulo respondeu. Pronto, eu peço-vos imensa desculpa, mas eu estou via telefone e recebi uma chamada e, portanto, isto bloqueou um pouco todo o sistema. Eu já agora queria fazer uma pergunta que vai também ao encontro daquilo que nós estamos a ouvir e a beber daquilo que vais falando, Paulo. E a minha pergunta tem a ver, dentro daquilo que é a própria metodologia, portanto, e tu tens uma experiência de 3 países completamente diferenciados, onde é que a componente física entra de uma maneira mais determinante ou mais importante? O futebol aqui em Itália é muito, muito físico, muito agressivo, é muito físico. Esse é outro aspecto. Eu sabia. Esse é outro aspecto que aquela história das guerras do analítico com o integrado, com isto, com aquilo, com aquilo outro, né? Diz lá. Quando iniciei... Paulo, desculpa interromper-te, é que isto estamos a falar da realidade. Nós não estamos a falar para as pessoas ouvirem, tu estás a falar, é isso que eu não me canso de referir,
É isto que as pessoas têm que ouvir. Só pessoas como tu, e que eu, no fundo, comungo também dessa opinião, só pessoas como tu é que podem ajudar as pessoas a compreender o futebol, não é? Eu hoje, obrigado, Francisco. Eu hoje dou por mim a pensar naquilo que era como treinador, quando iniciei, e eu se via uma equipa a dar uma volta ao campo a correr, era capaz de pensar para mim, o futebol não é isto. O futebol não é isto. E os anos têm-me ensinado que as coisas são bem diferentes daquilo que eu pensava quando iniciei a trabalhar. O futebol também é físico. O futebol é muito físico. Eu costumo dar um exemplo muito concreto acerca das minhas equipas. Isto para ser de uma forma muito, muito simples. Eu treino e as minhas equipas, muitos exercícios de posse, muitos exercícios reduzidos, e é um espetáculo. O que nós treinamos é o nosso jogo. E eu agora pergunto-me, chego ao fim da semana e chego ao pé do Nuno Romano e digo assim: Nuno, quantos saltos, quantas bolas de cabeça é que os nossos centrais disputaram durante esta semana? Ele disse: o nosso treino não tem isso. Nós não treinamos isso. Mas repara, nós vamos jogar contra uma equipa que eles vão andar sempre em impulsão, porque o jogo deles é muito direto. E o que eu digo que mal é que tem... Que venha ao mundo. Que vale é que venha ao mundo. Claro. Se nós, de uma forma analítica, prepararmos os jogadores para o contexto de jogo. O meu jogo, imaginem que durante a semana eu treino muito em espaço reduzido. Os meus laterais agora são extremos. Mas, se calhar nós durante a semana não lhes conseguimos dar estes 30, 40 metros, porque o treino não levou isso. O mal é que tem, no fim do jogo, nós fazermos isso no fim do treino. No fim do treino, ou no intervalo dos exercícios, ou... o jogo é físico. Até porque nós temos nesta altura uma componente importantíssima para a métrica, não é? Nós que temos tecnologicamente meios para atingir toda a metragem, toda a métrica necessária para aquilo que é parte. Há uma coisa, nós hoje temos uma ferramenta fenomenal que é o GPS. Claramente. E o GPS. E há uma coisa que é, por exemplo, se o meu lateral no jogo é capaz de fazer determinados metros, o jogo exige-o a fazer determinados metros em alta intensidade. Ora, se ele quer que ele o faça bem no jogo, e se eu, por exemplo, no treino não consigo que ele atinja essa preparação para o jogo, porque durante a semana, de uma forma analítica, não o preparar para isso. Imagina, ele faz, geralmente faz mais, mas digamos, para ser um número exato, 500 metros de alta intensidade no jogo. Se eu chegar durante a semana e perceber que ele só fez... E uma determinada velocidade. Claro. É que nós neste momento conseguimos medir isso tudo. E aquilo que eu digo será que nós devemos fechar os olhos às questões físicas? Eu acho que não. Completamente de acordo. Eu acho que não. Isto só foram pequenos exemplos que eu acho sobre o qual nós devemos pensar, nós treinadores. Completamente. Sem exagerar na comparação, não adianta ter um automóvel belíssimo com umas linhas moderníssimas se depois o motor não funcionar.
E na equipa de futebol, a parte física é o motor em muitas circunstâncias que não deixa andar a equipa. Eu não sei se têm noção, mas isto é uma coisa impressionante. E a este nível, vocês não imaginam a quantidade de jogadores que têm preparadores físicos privados. Vocês não imaginam a quantidade de jogadores que treinam de manhã e à tarde os preparadores vêm a casa e trabalham com eles do ponto de vista físico. Isto quer dizer alguma coisa. O culto do físico, no fundo, é muito mais aceite pelos atletas do que, no fundo, até pela parte doutrinal de alguns treinadores. Claramente. Não é? Isto tem a ver um pouco com isso. Eu peço desculpa também, já agora, não sei se só para estender um pouco mais o raciocínio. A questão é que nós avaliamos o jogo na sua plenitude com uma componente física enorme. E pensamos que isso pode ser feito com coisas que não exijam o esforço certo para aquilo que nós exigimos daquilo que é o nosso próprio modelo de jogo. Que é essa a dicotomia que, no fundo, as pessoas têm medo de assumir, ou pelo menos aparentemente têm medo de dizer às pessoas o que é na realidade. Porque esta realidade, no fundo, tu sentiste e repare, ainda tens outro problema, que isto também para quem nos ouve, isto nada tem a ver com o ego das pessoas e com aquilo que é o estatuto do jogador. O jogador tem que fazer aquilo porque sabe entender, para fazer um determinado jogo, o nível de jogo, tem que treinar aquele patamar, tem que chegar àquele patamar. O próprio jogador quer. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Estão a ouvir? Sim, perfeitamente. Estou a ouvir. Eu estava a dizer, o próprio jogador que quer, vocês vejam o exemplo do Cristiano Ronaldo. Talvez o maior exemplo daquilo que estamos a falar. Eu acho que o jogador, hoje em dia, ao contrário do que acontecia no passado, quer-se cada vez em melhor condição física, até porque isso influencia depois mentalmente o jogador. E abre as possibilidades de opção da tal variabilidade durante o jogo, porque sem a componente física e mental, eu, enquanto treinador, também terei com toda a certeza muito mais dificuldade em querer adaptar o jogador a diferentes formas de jogar. Obviamente, concordo plenamente. Eu queria, estamos aqui na parte das tecnologias, não sei, o Rémulo e o Francisco se me deixam colocar aqui uma questão, porque eu fui vendo algumas entrevistas do nosso convidado e muitas intervenções que vai tendo, e é confesso, admirador de uma tecnologia introduzida recentemente no futebol, o VAR. Considerou em diversas vezes que é altamente positivo o uso do VAR. Sem prejuízo disso, e nomeadamente no último Fórum de Treinadores da UEFA, um conjunto de treinadores, nos quais se incluiu o Paulo Fonseca, evidenciaram um conjunto de preocupações com o uso desta tecnologia. Pedia-lhe que partilhasse connosco essas preocupações e em que medida é que, na sua perspectiva, há caminho para que o VAR seja cada vez mais um instrumento de melhoria e não de determinação de resultados. Eu acho que nós quisermos ser honestos, todos nós temos que reconhecer que o VAR trouxe muito mais verdade ao futebol, trouxe muito mais verdade aos resultados. Há uma coisa que é indesmentível, e por mais que agora queiram dizer que é 1 centímetro, é 2 centímetros, quando é fora de jogo, é fora de jogo. E não existe dúvidas quanto a isso. Portanto, golos em offside, ou que suscitassem dúvida e que poderiam influenciar o resultado final do jogo, isso desapareceu completamente. Depois, qual é
qual é a principal preocupação dos treinadores neste momento. E eu estive no fórum do UEFA e estive aqui também em Itália. Este ano também já tive aqui um árbitro muito conceituado a explicar-nos algumas coisas. E eu acho que há aqui esta questão dos penaltis, da mão na bola. Perdemos o som. Chegaste Estão a a... ouvir? Sim. Agora sim. Eu acho que esta questão da mão na bola, bola na mão, quando é que a mão... Perdemos momentaneamente o nome de Paulo Fonseca, vamos ver se entretanto consegue restabelecer a ligação. Hoje estas dificuldades estão presentes, mas faz parte. A paciência também faz parte para quando estamos a ouvir um intérprete desta natureza. Eu já de seguida, quando o Paulo terminar de responder esta questão, abdico da que eu ia colocar em prol de colocarmos, são muitas, e já está aqui gente a queixar-se bem de uma hora de programa, seria uma pergunta colocada, já lá vou, peço desculpa por isso, mas tínhamos aqui um alinhamento para seguir. E depois do Paulo responder a esta, eu próprio abdicarei das minhas e vou às vossas. Estão aqui perguntas muito interessantes. Vamos esperar só que ele regresse, consiga restabelecer a sua ligação. Um abraço para o professor Stiliano também, para todos que nos estão a acompanhar, mas obviamente para o professor, faz parte aqui da família Respect e da Arauco Media Group, não nos esquecemos. E portanto, excelente equipa, está a dizer professor, mas obviamente ele faz parte dela e portanto nós fazemos questão de lhe deixar aqui um grande abraço também para o professor Stiliano. E já agora, agradecer os elogios a todos os elementos do painel, ao Francisco, ao Jerry e, obviamente, ao nosso convidado, que, como vocês estão a ver, está atento. E ao Remo também. Obrigado também, mas estão aqui muitos elogios que eu subscrevo, assino por baixo, tanto ao Jerry como ao Francisco, daquilo que é o vosso conhecimento e, acima de tudo, a vossa forma de estar e de ser no futebol e na vida. Eu continuo sempre a bater nesta tecla, nós somos no futebol o que somos na vida e, portanto, e vocês são duas pessoas que têm esta personalidade, esta forma de ser que engrandece o jogo, tal como o Paulo. Está a ser delicioso, a internet não quer ajudar, mas isto é como um jogo que às vezes parece que está perdido, não é, Francisco? E a gente consegue dar a volta. Ele vai aparecer, mas não há dúvida. Estávamos a falar do VAR, de certeza que foi o momento em que teve que ir ao VAR para verificar se alguma censura, valida ou não valida. Se alguma censura do VAR. Epá, eu não sei o que é que se passou, mas eu acho que até estou ao contrário agora. Agora está. Opa, eu vou ter... Okay. Agora está. Já está. Estávamos a falar do VAR e isso deu logo a asneira. É verdade. Não, eu peço desculpa, mas isto de vez em quando não sei o que é que se passa. Provavelmente a minha internet aqui onde eu estou não é muito forte. Eu acho que está toda a gente a gostar tanto que não se importam de esperar. Paulo. É verdade. Estava eu a dizer, nas várias reuniões em que eu estive e estiveram presentes outros treinadores, a principal preocupação tem a ver com o critério na marcação das grandes penalidades, bola na mão na bola. Quando é que é considerado, quando é que não é considerado. Eu acho que para quem jogou futebol, para quem tem a vivência do campo, é difícil entender algumas das regras que foram criadas. Para os árbitros, e alguns que não concordam, é mais fácil que haja... que tenham criado um critério que os ajude a eles, mas que não coincide naquilo que é a prática. Como é que eu posso dizer isto? É difícil perceber alguns das grandes penalidades que são marcadas quando a imagem é evidente, não é? Fisicamente impossível o jogador jogar sem braço em certos momentos. Eu acho que nunca se vai chegar a uma conclusão relativamente a isso. Eu acho que o VAR, eu acho que em Portugal tem havido maior polémica, porque eu também
também acho que se fala demasiado nestas questões das decisões dos árbitros. Por exemplo, aqui em Itália não temos nenhum programa a falar sobre os erros dos árbitros e a falar sobre os árbitros. Aqui discute-se tática, jogo. E eu acho que se fala muito mais, e muitas vezes para se desculpar o insucesso do que propriamente os erros por vezes são empolgados porque convém justificar determinados resultados, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a introdução do VAR foi altamente positiva, e acho que com o passar do tempo todos nós vamos acabar por aceitar esta realidade. Ora bem, então com aqui a concordância do Francisco e do Jerry e também a sua, Paulo, vamos ao público que nos segue, que são muitas perguntas. Eu vou mostrar aqui alguns temas porque são mesmo muitas perguntas e para tentarmos também responder o mais possível. Tendo em conta isto que estava a falar, há aqui o Hugo Andrade que lhe pergunta, diz mesmo que é pergunta para $1 milhão, como é que se pode mudar a cultura portuguesa em relação ao jogo, seja naquela questão que o Jerry falou de muitas paragens, do pouco tempo útil de jogo, mas também esta questão cultural de se discutir muito o que é acessório ao jogo e menos o jogo. Sinceramente não sei. Sinceramente. $1 milhão. Exatamente. É difícil, lá está, é uma questão cultural. É difícil adiantar algumas medidas que possam mudar isso. Para já, eu acho que passa muito por aquilo que é a comunicação também em Portugal. E muito há para dizer sobre isso. Muito há para dizer sobre a influência dos clubes na comunicação. Há tanta coisa que se pode falar e que se pode mudar, mas lá está. É difícil adiantar algumas propostas para mudar isso, porque eu também não sei se realmente as pessoas que no fundo desenvolvem esta forma de estar se querem mudar. Essa é a primeira coisa. Eu não sei se querem mudar. Ora bem, eu vou juntar aqui duas numa, se bem que o tema é a parte física que estávamos a falar há pouco e as perguntas foram feitas nessa altura. Ricardo Sá pergunta-lhe: a resistência terá um papel fundamental mesmo para influenciar a lucidez do jogador durante mais tempo? E o João Pereira Coelho pergunta-lhe como é que faz a gestão das cargas dos tais personal trainers que trabalham à parte do clube, porque esse trabalho normalmente não é partilhado com a equipa técnica. Nós tentamos que o seja. Eu acho que se nós quisermos proibir, nós não vamos ganhar nada com isso. Nós temos que entender de que forma é que podemos, de alguma forma, controlar. E aí o Nuno Romano tem um papel fundamental, que fala com os personal trainers dos jogadores e tenta, digamos assim, conjugar com aquilo que é o nosso trabalho, tenta influenciar o trabalho deles em função do nosso trabalho. Acho que não há outra forma de conseguir, digamos assim, controlar o que eles fazem cá fora. Porque se nós dissermos vocês não podem fazer nada fora daqui, ganhamos o mesmo. Eles fazem na mesma. Outra forma é aquela que nós fazemos, é tentar estar em permanente contacto com os personal trainers e agilizar o nosso trabalho com o deles, ou ao contrário, o deles com o nosso. Sobre a questão era da resistência. Se a resistência terá um papel fundamental para influenciar também a lucidez do jogador durante mais tempo. Sim, como sempre foi. Como sempre o foi. Eu acho que não podemos
dissociar aquilo que é, neste momento, a resistência, a velocidade, a força. Eu acho que todos eles são importantes para a lucidez do jogador dentro de campo. Ora, Rodrigo Moraes pergunta-lhe: a dinâmica da sua construção é adequada em função da estrutura da posição, em geral, e particularmente do número de jogadores na primeira linha de pressão adversária? Ou seja, se a dinâmica da construção é adequada em função da oposição, é isso que ele quer dizer, e particularmente o número de jogadores na primeira linha de pressão adversária. Claramente. Tem a ver um pouco com aquela pergunta que eu estava a fazer há pouco, né? Que em Portugal aumentou exponencialmente os erros cometidos na primeira fase de construção, não é? Claramente. Eu acho que a primeira fase de construção é uma fase do jogo primordial. Determinante. Agora, não é a mesma coisa iniciar com uma equipa que joga com 2 avançados, uma equipa que pressione com 3 avançados. Não é a mesma coisa quando uma equipa nos pressiona alto, quando uma equipa nos pressiona intermédio. Além disso, nós... de que forma é que a outra equipa nos fecha os espaços? Há equipas que convidam as outras equipas a jogar dentro, há outras equipas que convidam a jogar fora. Tudo isso é determinante para aquilo que eu preparo para o jogo. Obviamente que nós temos isto preparado mais ou menos para não fugir muito àquilo que é o padrão habitual. E os jogadores eles próprios já percebem as diferenças relativamente à forma como a outra equipa pressiona, à forma como a outra equipa se coloca em campo para pressionar a nossa primeira fase de construção, mas é sempre algo que é preparado estrategicamente para o jogo. Ora, 2 perguntas que se podem fundir. António Franco pergunta-lhe quais os aspectos mais relevantes no convencimento dos jogadores para aceitar a proposta metodológica do treino e do jogo, tendo em conta também, obviamente, as suas ideias. O André Dias diz como é que foi, no início, a adaptação do jogador italiano às suas ideias de jogo. O que é que nos pode contar sobre isso? Foi relativamente fácil. O que é que eu posso contar sobre isso? Não posso contar muito. Por isso é que eu disse, puder contar, não é? Nem é conveniente, não é, Paulo? Não, eu não quero estar a falar muito da Roma e detalhadamente daquilo que foram. Mas foi relativamente fácil. O convencimento dos jogadores tem muito a ver com uma coisa que é, e principalmente no início, com a comunicação. A forma como nós apresentamos a nossa proposta de jogo, a nossa proposta de treino para chegar ao jogo é determinante. Claramente. É determinante. E eu acho que as primeiras semanas de trabalho são fundamentais. Se eles desconfiam nestes primeiros tempos, depois é difícil recuperar. Exatamente. E eu acho que temos de ser convincentes, temos de ser... Paulo, permite-me só que te provoque de uma determinada maneira, embora seja uma opinião também minha, e tu vais dizer que sim ou que não. Cada vez mais o treinador tem que ser coerente, sendo diferente para toda a gente. Não é verdade. E principalmente a tal teoria da coerência ser igual para toda a gente. Não, isto não existe. É completamente falsa. E é preciso sabê-lo dizer e ter coragem para o dizer, não é? Publicamente também. Não, e principalmente a este nível.
e principalmente Claro. a este nível. Não me venham dizer que Ó Paulo, e há um nível, desculpa acrescentar, há um nível também acrescido de dificuldade também para o treinador, principalmente o Sim. treinador que é de uma nacionalidade que está a trabalhar noutro país. Esta dicotomia entre aquilo que é o nivelamento da própria coerência é terrível, é terrível. E se nós não temos, na verdade, um pulso firme naquilo que é uma forma diferente até de tratar as pessoas, não é? Não somos bem aceitos, não somos bem aceitos. Há coisas que eu acho que são importantes de dizer. Por exemplo, no que toca a disciplina, Vá lá, consegui fazer-te falar mais um bocadinho. Diz lá. No que toca à disciplina, eu acho, eu se tiver um jogador que tenha um ato de indisciplina durante o treino, acreditem que eu não quero saber se é o Dzeko ou se é o Claro, Bruno Pérez, ou seja, isso para mim é fundamental. Agora, espada do Zorro e está feito. É, quase. Agora, convencer os jogadores, de que forma é que os convence, criticar os jogadores, de que forma é que os critico. Aí tem que existir essa coerência e aí eu... Forma coletiva, forma individual, há uns que Claramente. são de forma coletiva, outros de forma individual. Claramente. Aquela Epá, eu vou ao balneário e digo aquilo que tenho que dizer, seja a quem for, e não... Paulo, e aquilo que resultou por vezes na Ucrânia pode não ser o melhor processo para resultar na Itália e em Portugal, não é? Claramente. Há coisas que não vêm nos livros, só vivendo, não é? Claro. Há uma coisa que nós, treinadores, estamos a perceber isso claramente, é que o jogador hoje tem um poder enorme, pá. Um poder enorme. Eu aqui há tempo ouvia, estava a ver uma entrevista do Unai Emery e ele dizia, hoje há jogadores que têm mais poder do que os treinadores. Isso acontece em diversas equipas, nas maiores equipas da Europa. E nós temos que perceber isso, sem abdicar daquilo que são os nossos princípios. Desde que não colida com a nossa personalidade, não é? Também. Claro. Há uma coisa da qual eu não abdico, é da verdade. E eu aí não minto aos meus jogadores. Se gostam, se não gostam, não gostam, mas eu acho que os jogadores todos apreciam a frontalidade e a honestidade. Lá está, se calhar eu tenho que ser frontal com um em privado, se calhar tenho que ser com outro no meio do grupo. Lá está. Eu acho que não há uma forma exata de agir de uma forma uniforme com todos os jogadores. Lá está, tem que se perceber os contextos, tem que se perceber os jogadores que se treina, tem que se perceber a dimensão do clube e a dimensão dos jogadores. Eu acho que isto é tudo importante. Deixem-me aproveitar para, porque estamos a falar nisto, eu depois vou mais à frente tentar fechar com perguntas do público, a seguir vamos ao Jerry, mas o que estava a dizer o Paulo Fonseca, Zaniolo, seu jogador, disse recentemente à Gazeta dello Sport o seguinte: tive logo um feeling fantástico quando o conheci, é uma pessoa excepcional e um treinador muito preparado, que não tem problemas em dizer tudo o que pensa diretamente aos jogadores. Apesar de eu, Zaniolo, ter jogado sempre pelo meio, a adaptação ao flanco direito correu muito bem, estou sempre perto do golo e com situações de 1 para 1. Agora é o lugar onde eu até gosto mais de jogar. Portanto, entronca exatamente nisto que estávamos aqui a falar e por isso é que eu fiz questão de ir buscar esta declaração de Zaniolo, que acaba por subscrever inteiramente o que estamos aqui a falar. Jerry, força!
Deixa-me só dizer uma coisa. Sim, força. Só em jeito de brincadeira. Nós não podemos ligar muito àquilo que os jogadores dizem, hein? também acho que sim. Porque amanhã perdemos 2 jogos e já estou a dizer, este gajo não percebe nada disto. É verdade. Isso tens toda a razão. Não, é sempre bom haver este reconhecimento público, mas nós sabemos como é que isto funciona. É verdade. Exatamente. Gostava muito de poder tirar partido de 3 experiências diferentes que o Paulo Fonseca teve. Em 3 países distintos, a pergunta tem a ver com o seguinte: são seguramente 3 países com modelos organizacionais do jogo, dentro e fora das 4 linhas, distintos. De que forma é que poderíamos aglutinar o positivo e com esse positivo transportá-lo para o nosso país para darmos um passo em frente em termos de organização? Epá, isso é uma pergunta muito difícil. Pá. Não é para 1 milhão de euros. Epá, eu acho que está a perguntar o que é que podemos transportar positivo para Portugal. Sim. Epá, se eu for falar aqui de Itália, eu acho que podemos transportar muita coisa. Pá. Muita coisa. Eu já disse aqui algumas delas. Aqui discute-se o jogo, aqui discute-se as questões táticas, aqui valoriza-se o jogador, valoriza-se o treinador, também se desvaloriza quando não ganha, mas aqui fala-se de futebol, fala-se do jogo, depois a nível de organização. Há aqui como é que eu ia dizer isto? Um cumprimento daquilo que são as regras e as normas, que eu acho que é difícil de encontrar noutro país. Estão-me a ouvir? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Impecável. Para vos dizer o quê? Aquilo que aconteceu, por exemplo, à Juventus aqui há alguns anos, em que desceu divisão, é um grande exemplo disso. Nós, este ano, tivemos aqui uma situação em que, por um erro na secretaria do clube, inscreveu-se o Diawara como sub-22, quando ele tinha acabado de fazer o sub-23. Subtraíram-nos, deram a vitória ao Hellas Verona, e nós acabámos por ter uma derrota por 3-0. Imediatamente, vocês reparam, isto foi na primeira jornada, à 6ª jornada isto já estava decidido. À quinta jornada já estava decidido. Aqui por causa do Covid, aqui por causa do Covid, o Nápoles não pôde ir ao jogo com as Juventus. Isto já está decidido, já foi dada a derrota ao Nápoles e ainda lhes subtraíram mais um ponto. Quer dizer, aqui não se brinca em serviço. Mas Paulo Fonseca, desculpa um parênteses só, sem interromper, mas estamos a falar de um não brincar em serviço porque é a organização em si ou é a organização associada a uma determinada cultura e uma determinada mentalidade? Não me adianta eu ter uma organização perfeita se depois não tenho uma mentalidade também que acompanhe. E a minha questão é essa, é se é a organização acompanhada pela mentalidade. É a organização acompanhada pela mentalidade. Vocês acham que algum dos clubes grandes em Portugal aceitaria o facto de ser subtraído 4 pontos? Isso é impensável em Portugal. Existiam motins, se calhar. Mover o mundo para que isso não fosse avante. Aqui o Nápoles aceitou a situação, obviamente que lutou dentro das instâncias legais pelos seus direitos, acabou o assunto aqui. Eu acho que isso é importantíssimo. Não haver a possibilidade
de fugir àquilo que são as regras, não haver complacência com os infratores. Não, eu acho que isso é importantíssimo. É importantíssimo. Há tanta coisa que nós em Portugal podemos aprender com o futebol italiano, sinceramente. Com o futebol ucraniano. O país vive uma crise em termos de organização daquilo que é o futebol na Ucrânia. A situação económica vem influenciar em muito o futebol. Mister, mas a mentalidade do presidente de Shakhtar era bom importar, não? Aquela mentalidade tem uma linha, segue, escolhe treinadores para esse perfil, dá essa liberdade. Sim, mas o que é que eu podia transportar para o nosso futebol? A mentalidade dos jogadores, se calhar. A mentalidade dos jogadores, humildes, trabalhadores, disponíveis a aprender. Eu acho que principalmente isso. Jerry, força. Pedi ao Jerry e ao Francisco as últimas questões. Estamos mesmo na reta final, ainda para dar tempo aqui de pôr uma ou duas do público. Força, Jerry. Passo aos nossos espectadores. Eu, da minha parte, ok. Francisco, força, então. Final. Já agora, no seguimento que o Jerry Silva fez, portanto, interpôs sobre a questão da organização, a nível do que é a parte exógena do problema, eu vou começar a falar da organização endógena, ou seja, daquilo que diz respeito ao staff técnico, àquilo que no fundo é a organização de um clube e daquilo que comporta no próprio clube e no fundo aquilo que vai suportar o exercício da nossa atividade como treinadores, e no teu caso em particular, que estás a um nível bastante mais alto. E, portanto, a minha pergunta sacramental tinha que ser, evidentemente, falar da nova aquisição da Roma, mais um português que vai estar a trabalhar contigo. Tu disseste publicamente que nada tinha a ver contigo, mas ficaste satisfeito de ser um português? Claro que fiquei. Claro que fiquei. Estamos a falar de Tiago Pinto, evidentemente, que é a primeira, pelo menos jogadores não tens garantido para janeiro, mas pelo menos o diretor-geral. Mas eu conto com o Tiago para me ajudar a trazer os jogadores. Claro. Exatamente. Não, mas agora um pouco mais a sério, Paulo, mas é importante essa figura também, cada vez mais. A direção técnica, e eu falo até do Remo. O Remo também é um diretor desportivo, e eu já falei, já comunguei com ele, e acho que nós às vezes treinadores, no futebol atual, como tu disseste, sendo o jogador, também como tu disseste, e que eu concordo plenamente, cada vez a mandar mais, cada vez a ter mais preponderância, tem que haver um filtro, um contrapeso, para que a balança esteja nivelada. Concordo plenamente. E a figura do diretor desportivo, para mim, é essencial. E no que toca ao Tiago, obviamente que eu nunca tive ainda o privilégio, não tinha tido ainda o privilégio de sequer falar com o Tiago, trabalhar com ele, mas obviamente fico satisfeito por ser português, mas fico satisfeito sobretudo por perceber que é um grande profissional e aquilo que eu tenho ouvido do Tiago, e aquilo que eu tenho confirmado nas conversas nas conversas com as pessoas que trabalharam com ele, são extremamente positivas, e eu tenho a certeza que foi uma excelente aquisição para a Roma. E acho que aqui o presidente, os novos proprietários tiveram uma decisão muito acertada naquilo que foi a escolha do Tiago. Pronto, agora nós vamos fazer o papel de Tiago Pinto. Paulo Fonseca, qual é o jogador que tu precisas? Veja bem. Ainda falta muito tempo, vamos ver. Paulo, mas já agora, só mais uma pergunta, já agora um pouco mais a sério também. Eu percebo que é sempre uma coisa mais delicada, mas eu queria uma coisa muito tua. E eu digo porquê? Nós às vezes vamos para países e não temos lá ninguém que nos ajude com nada, absolutamente nada. Se algum colega teu, um amigo teu, fosse para a Itália,
nesta altura que tu já estás há 1 ano e meio, o que é que tu ajudarias ou o que é que tu dirias para o ajudar para ele começar a trabalhar em Itália com menos dificuldades que tu começaste a trabalhar? Obviamente que foste, se calhar falaste com alguém, não me faço a mínima ideia, ou houve alguém que talvez ajudasse, não sei. Eu acho, obviamente que isto, eu ir telefonar ao colega, eu acho que às vezes isto pode ser encarado de uma forma negativa, e se isso acontecer, o que eu posso dizer é que eu estou totalmente aberto a qualquer treinador que venha para a Itália para o ajudar na sua integração, para o ajudar a perceber aquilo que é o futebol italiano. Agora, aquilo que eu lhe vou dizer é que, com toda a certeza, que isto é um futebol, do ponto de vista tático, muito, muito exigente. Muito exigente. Claro. É um desafio enorme, é algo que nos faz evoluir muito, mas é extremamente exigente. E que ele se prepare para cenários completamente diferentes daqueles a que estamos habituados em Portugal. Ora bem, a minha última questão, Paulo, e vou às 2 últimas depois do público para fecharmos, o Nuno Campos disse que o Paulo tem uma paciência enorme para o aturar, o Tiago Leal disse-me a mim que as vossas discussões às vezes entre a equipa técnica são fantásticas, se alguém pudesse ver a intensidade dessas discussões no bom sentido, que é algo único. Pergunto-lhe a importância que isto tem para si, de ter uma equipa técnica tão proativa e tão participativa, e essas discussões fantásticas que o Tiago falava. Não, é verdade, principalmente com o Nuno e com o Tiago temos discussões muito acaloradas, muito acesas sobre muitos pormenores. Eu acho que é fundamental nós termos as pessoas que trabalham connosco preparadas para terem sua opinião, para poderem discutir abertamente algo que é comum a todos, que é do interesse de todos. E obviamente com o Nuno e com o Tiago nós temos grandes discussões. Obviamente que a decisão é sempre minha no fim, mas claro. Eles podem discutir, mas não, Ele dizia como brincadeira que às vezes era um centímetro para frente, um centímetro para trás e que dava para 1 hora de discussão. Um bocado a brincar, um bocado a sério. Às vezes dá para muito mais do que 1 hora. Não, eu estou a brincar. Não, é importante ouvir a opinião deles. Para mim é fundamental ter adjuntos para, como se diz, montar o campo e meter os cones, não é? Os cones para colocar os cones não serve comigo, não serve. A dúvida metódica nem grupo sai muito mais reforçada, não é assim? Muito mais. Aliás, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu tenho aprendido muito com outros treinadores, com os diferentes contextos onde eu tenho trabalhado, mas onde eu sinto que evoluo mais é das minhas discussões com os meus adjuntos. Disso não tenho dúvida. E discutimos o detalhe aqui, o detalhe ali, e passamos horas nisto. Isto ajuda-nos muito a evoluir. E não tenho a menor dúvida que é com eles que eu tenho evoluído mais. E também tenho a certeza que eles dirão a mesma coisa. Também tenho a certeza que eles dirão a mesma coisa. Agora, às vezes é difícil. É difícil. Às vezes exaltamos um bocadinho, às vezes também acontece, mas faz parte. Faz parte, não é? Exatamente. E passado 5 minutos já está tudo bem, já estamos todos a concordar. Isso é ser amigo.
Isso é serem claro, Claro. claro, claro. Ora bem, para fecharmos, Paulo, eu escolhi, dentro das perguntas todas eram muitas, peço desculpa por não poder colocar todas, mas as que foram mais colocadas, e são duas. Uma delas é que análise se faz à passagem pelo Futebol Clube do Porto, se mudava alguma coisa, se foi importante para o seu Eu, crescimento, por acaso, e começo por aí. já estava a estranhar essa pergunta ainda não ter vindo. pá. Mas surgiu quatro pessoas olha diferentes. que eu não a contei fiz, eu não a Não, fiz, eu não a fiz. eu estava a estranhar a de não vir Do público, não é? Não, mas veio. Eu estes dias estava a pensar para comigo. Há um momento que eu adoro no dia. Pá. Há muitos, mas há um que eu adoro. É quando vou para o treino e quando regresso do treino. Venho no carro, meto a minha música, faço a minha conclusão do dia, pá, venho sozinho e vinha a pensar para comigo. Epá, isto que eu fiz no Passos Ferreira, hoje olho para trás, epá, foi fantástico, deu-me um prazer enorme, eu tenho uma ligação enorme com o Passos Ferreira, conquistar a taça no Braga foi algo fantástico, pá. Eu adoro o Braga também, adoro aquela malta toda de lá. Estes títulos que ganhei no Shakhtar foram fantásticos, mas se há algo que me ajuda a ser aquilo que sou hoje, foi aqueles meses no Futebol Clube do Porto. Acreditem numa coisa, foi extremamente importante aquilo que eu vivi no Futebol Clube do Porto, nos dias de hoje. E aquilo que, a forma como eu vejo o meu passado no Futebol Clube do Porto é sempre de uma forma muito, muito positiva. Eu precisava de passar por aquilo naquele momento da minha carreira. Eu tinha um ano de Primeira Liga, tinha chegado ao Passos Ferreira e num ano fui para o Futebol Clube do Porto. E hoje olho para trás e tenho a certeza que hoje não estaria aqui se não tivesse passado por aquela experiência no Futebol Clube do Porto. E quando as pessoas me perguntam sobre o Futebol Clube do Porto, eu sei que estão sempre à espera que eu diga algo negativo do Porto, mas acreditem, eu não o digo por recear qualquer coisa ou porque... Não, eu não o digo porque não é dessa forma que eu sinto. Exatamente. Aquilo que eu sinto é que foi uma enorme experiência que me ajudou-me imenso a trabalhar com aquelas pessoas naquele contexto. O facto de não ter tido sucesso foi um ano, não quero dizer que foi o ano mais importante na minha carreira porque nos outros lados venci, mas talvez tenha sido um dos mais importantes na minha carreira. E é dessa forma que eu sinto e que eu vejo. Não será ousado dizer que o sucesso que não foi visível de uma forma externa, internamente foi um sucesso marcante, não é? Marcante, totalmente marcante. O crescimento também, não é? O crescimento quando as coisas não correm tão bem e tirar daí as ilações que só os grandes é que conseguem fazê-lo, quero aqui dizer. Aliás, o Francisco Chaló tinha dito isto no início sobre o Paulo e é preciso, para chegar a certo patamar, temos que saber onde é que não são Exatamente. Os campeões não são aqueles que nunca perdem, são aqueles que mais depressa recuperam das derrotas. É verdade. Sem dúvida. Ora bem, Paulo, para fecharmos, muita gente perguntou como é que é preparar um Roma Lazio e como é que foi o seu primeiro embate com a Lazio. Olha, foi uma sorte terrível. Porque acabámos por não fazer um grande jogo. Acabámos por, não tenho problema nenhum em confessar, no primeiro jogo, acabámos por ter alguma felicidade por não termos perdido o jogo, porque a Lazio jogou melhor que nós e penso que merecia mais do que o empate, ao contrário do que aconteceu no segundo jogo, em que nós também merecíamos ter vencido. O primeiro jogo, preparar um jogo com o Lazio é exatamente igual a preparar um jogo com o Sassuolo ou com o Nápoles. Para mim é exatamente igual. Eu percebo é que a envolvência é diferente,
a forma como as pessoas vivem fora, esse jogo é diferente. O peso que esse jogo tem, por exemplo, sobre os jogadores é diferente, que se sente também isso. Agora, a preparação é exatamente igual à das outras partidas, com o mesmo rigor, com o mesmo empenhamento, é exatamente igual. Antes de dizer arrivederci e grazie, né, que é o máximo que eu sei dizer em italiano, mas o Paulo já fala muito bem, atenção. Já fala uma coisa. Muito bem, que estão aqui a elogiar, que até bem é do Menica Sportiva, que em Itália ainda existe, e que o Paulo sempre que fala com grande qualidade. E que é algo que faz falta ao futebol português também, que é o domingo desportivo, sem dúvida. Jerry e Francisco, as últimas palavras. A última, para além do agradecimento e do privilégio que foi, uma nota final. Eu é que agradeço, nós é que agradecemos. Espero voltar a vê-lo treinar em Portugal. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Sim. Um desejo. Obviamente que acontecerá um dia. Tenho a certeza absoluta disso. Nem que seja para voltar, se calhar, a um dos clubes onde eu fui feliz. E sinceramente não é por estar neste patamar que, se calhar no futuro, quando regressar a Portugal, não me vejo a treinar um clube que não seja um dos grandes. Agora, o que eu quero dizer é que quando regressar a Portugal, quero regressar com o privilégio de poder escolher para continuar a ter prazer na minha profissão. Muito bem. É isso que eu quero dizer. Agora, devo confessar que não faz parte dos meus planos a breve prazo regressar a Portugal. Não tenho idealizado nos próximos anos regressar. Quero continuar no estrangeiro, quero continuar em campeonatos de alto nível, nos melhores campeonatos, e é por aqui que eu quero continuar nos próximos anos. Seja muito feliz. Muito obrigado. Francisco. Para mim, Paulo, nós neste jogo de 1h40 que nós tivemos, foi um jogo que... Passou muito depressa, pá. Passou depressa e... Tempo útil de jogo e soube a pouco, mas há uma coisa que eu te posso dizer. O jogo antes de começar já estava ganho. Porque eu sabia que ia ser assim. O jogo já estava ganho. E não faço o desafio que o Jerry fez. Que voltes, ou quando saís do Roma, que saias para o sítio onde tu queres mesmo. Seja onde for, em que clube for, ou em que seleção tu quiseres vir a treinar. Que também poderá ser uma possibilidade. De qualquer maneira, Paulo, queria também dizer publicamente, nós não falámos muitas vezes, curiosamente, mas queria-te agradecer o respeito que tu tiveste para connosco, para estar aqui connosco. Foi um prazer. E eu, olha, aquilo que precisares, disponho. Obrigado. Um grande abraço e obrigado. Bem-aja. Obrigado. Ora bem, antes de me despedir, dizer apenas, obviamente, continuem a acompanhar a Arauco Media Group, não só à terça-feira, a programação é fantástica, eu digo isto de forma sentida, porque tem feito um trabalho incrível também durante este período. Dizer que o Respect voltará com este painel, ou se calhar apenas eu e o Jerry, porque o futebol precisa que o Francisco Jaló regresse o mais rápido possível, onde tem que estar obrigatoriamente, mas enquanto não for o caso, nós temos todo o privilégio de ter connosco, mas acredito que está muito para breve e eu e o Jerry tentaremos ser fiéis dignatários deste legado que o Francisco deixa também aqui no Respect. Portanto, quero dizer isto também. E antes de me despedir, eu li uma vez escrito que devemos tratar as nossas mulheres ou os nossos companheiros como as equipas de Paulo Fonseca tratam o jogo. E isso é respeito. É respeito, porque tratar bem as mulheres e os companheiros é respeito, tratar bem o jogo também é respeito. Isto é respect, isto é Paulo Fonseca. Muito obrigado. Obrigado. Essa eu nunca tinha ouvido ainda. Não, eu também queria aproveitar para vos agradecer. Foi
Foi, como disse o Francisco, 1h45 de grande prazer falar convosco do futebol. Nós sabemos, quem é apaixonado como nós, podemos ficar horas e horas a falar destas coisas. Foi um privilégio, foi um prazer. Muito obrigado pelo convite e felicidades para as vossas carreiras. Como disse o Rémulo muito bem, espero que o Francisco regresse rapidamente. Sei que vai regressar rapidamente àquilo que lhe dá mais prazer, que é o futebol, que é o campo. E para vocês também, felicidades nas vossas vidas, e já sabem, sempre que eu puder ser-vos úteis, puder-vos ajudar, estou aí. Um grande abraço a todos e obrigado mais uma vez. Um abraço. Força, Paulo. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado nós. Adeus.